Vez por outra, os políticos tradicionais fazem tanta besteira, os profissionais cometem tantos erros, que aí os eleitores decidem do nada, do nadão, colocarem um novato para governar. Tudo bem com você? Bom dia, eu sou Arquimedes de Castro, este é o podcast Media Training e nós estamos aqui para falar sobre comunicação, relações públicas e política. E no episódio de hoje vamos falar sobre os novatos na política, meus principais clientes. É assim, de vez em quando alguém é escolhido por um grupo político para representá-lo como uma pessoa outsider, ou seja, alguém que vem do lado de fora, alguém que não está dentro da política e que de fora da política é introduzido para governar, para representar o povo durante um período eleitoral, durante um processo eleitoral. Só que essa figura do outsider, ou seja, do cabra que vem de fora se meter num canto aonde ele não entende nada, por conveniências políticas, porque às vezes a população está de saco cheio dos políticos tradicionais e aí quer novidade, quer gente, sangue novo, né? E nesse sentido, a estratégia eleitoral faz com que o grupo político escolha, vamos botar fulano, né, para essa aí, para ver o que ele faz, ou ela. E o problema é que você entrar para fazer uma atividade que você não entende, imagine a sua condição, né? Começar a fazer algo como se fosse um profissional, como se entendesse, sem nunca ter feito, né? Então imagine que do nada, amanhã pela manhã, ao invés de ir para o trabalho, aonde você sempre vai, vão te levar para trabalhar numa usina nuclear, aonde você vai ser um dos responsáveis pela temperatura do reator. Te vira, senta lá e não deixa a usina explodir. Não dá tempo ler o manual, porque você tem que assumir as funções. E nessas circunstâncias, eu e você faríamos a mesma coisa. A gente ou desiste, ou diz que não vai, ou topa. E vai ver, todo mundo diz, não, a gente te ajuda. Você vai ver, fica tranquilo. E muitas vezes a pessoa entra na política, né, sem nunca ter participado do processo. Verde. Nunca fez um discurso, nunca apresentou um trabalho na escola, nunca pegou no microfone para defender suas ideias, nunca parou para pensar sobre o que é a opinião pública, como são realizadas as relações políticas e públicas, quais as regras do jogo do poder. Nunca parou para pensar sobre isso. Sempre viu a eleição como de fora, né? Como um outsider ou uma outsider. Outsider é o termo em inglês muito usado para essas pessoas que vêm do lado de fora. E se você vem do lado de fora é porque você não estava do lado de dentro. E quem não está do lado de dentro, quem não está dentro de um buraco, é apenas uma metáfora, quem não está dentro de um buraco de rato não sabe transar, não sabe ser rato, não sabe dormir como rato, comer como rato, fazer o que um rato faz. Porque para isso é preciso ser rato. E na política é mais ou menos a mesma coisa. Para agir como político,
o indivíduo precisa estar preparado, precisa ter algumas armas, vamos chamar assim, algumas habilidades, melhor dizendo, fica mais bonito, algumas habilidades que são fundamentais. E algumas dessas habilidades um cidadão comum não precisa. Exemplo: o cidadão comum não precisa saber de tudo o que está acontecendo o tempo todo, ligado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sendo que você tem que saber primeiro que todo mundo, não é só ficar sabendo dos acontecimentos mais importantes da região onde você atua. Você tem que saber primeiro. E depois de saber, tem que ter uma opinião sobre o que aconteceu. E tem que expressar essa opinião publicamente, tomando o que a gente chama de posição política. O cidadão comum não acorda de manhã pensando nisso. E o político precisa acordar. E tem outras coisas que um político precisa aprender. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma apresentação pública, falar em público, via de regra, um cidadã comum vai defender suas ideias, vai falar tecnicamente sobre aquilo que entende. É para isso que as pessoas se expõem. Vão exibir o conhecimento técnico que têm, ou vão falar rapidamente sobre algo que fizeram de extraordinário. É essa a obrigação de falar em público, rara, que ocorre em alguns cidadãos. Agora é mais comum as pessoas falarem publicamente por causa da convergência digital, das plataformas de comunicação, da tecnologia da informação e comunicações, das redes sociais, das plataformas de streaming, da portabilidade dos meios de comunicação. Então, todo mundo hoje tem uma produtora, um estúdio de gravação na mão, né? E aí, lógico que quem se formou na era digital tem uma visão sobre o que é público, o que é privado, completamente diferente de quem é analógico e pensa de maneira diversa. As crianças e os adolescentes, o máximo que faziam publicamente era apresentar um trabalho na escola, participar de uma peça teatral no grupo religioso, participar de um jogral. Peguei agora um bocado de gente que nem sabe o que é jogral, também nem vou explicar. Procura no Google. É da minha época, do tempo em que existia a Organização Social e Política do Brasil como disciplina obrigatória e moral e cívica. Anos de chumbo inesquecíveis. E até, de certa forma, falava-se mais sobre política nas escolas do que se fala hoje. Então, um adolescente da era digital, ele se comunica muito mais do que seus pais se comunicavam. Então, repare que para entrar na política você precisa de umas habilidades que as pessoas não têm. De, por exemplo, falar sobre os interesses dos outros. Porque o melhor discurso político não é o discurso em que o político diz o que ele pensa. O melhor discurso político é aquele que ele, ao falar, diz como pensam os que lhe seguem. Diz como pensam quem ele representa. Defende os interesses daqueles a quem representa, e não os próprios interesses. Fala sobre os projetos, as dores, as necessidades das pessoas que ele representa, do grupo que ele representa. E não falar sobre ele mesmo, sobre as ideias dele, sobre os projetos pessoais.
Ninguém quer saber sobre os projetos pessoais de ninguém. As pessoas querem ouvir as próprias ideias sendo plasmadas na opinião pública, em discursos entusiasmados. E aí precisa aprender a fazer isso. Precisa aprender, meu caro novato, a dar entrevistas. Mas não essas entrevistas bate-papo que você faz com seus coleguinhas. É dar entrevistas para entrevistadores que vão agir com hostilidade. Dar entrevistas difíceis. Participar de debates com adversários que vão lhe questionar sobre as suas principais falhas e lhe expor diante dos seus principais defeitos. Apresentar as suas contradições e lhe agredir, lhe criticar de forma injusta. E tudo isso que você tem que suportar durante um debate, manter a fleuma, manter a tranquilidade, argumentar de forma tão eficiente que a opinião pública possa lhe ver como melhor do que aquele com quem você está debatendo. Você não tem que vencer o adversário. O adversário não é o problema. Você tem que conquistar a opinião da maioria diante do embate com o seu adversário, para que a opinião da maioria, o público, aponte você como o mais preparado, o mais equilibrado, o mais tampa, o mais top, como diz hoje. Aquele que está por cima da carne seca. E para causar essa impressão, é preciso, obviamente, de habilidade de comunicação no uso da linguagem. E isso não se aprende de uma hora para outra, não tem disciplina na escola, nem na universidade, nem em canto nenhum para ensinar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa se aprende da pior maneira possível, errando. E você vai errar menos se tiver alguém para lhe ajudar, um mentor, um consultor que chegue para você e diga, que mostre os caminhos a serem percorridos, que sejam caminhos menos tortuosos. Mas mesmo assim, muitas dificuldades aparecerão. A pessoa que entra na política, atenção você, novato, novata, vou agora em 24, eu vou apresentar o meu nome. Então, sua vida vai mudar completamente. Que você ganhe ou que perca. As pessoas vão lhe enxergar de uma maneira completamente diferente do que lhe enxergam hoje. Prepare-se para isso. Há um desprezo natural dos eleitores para com os políticos. Né? E dos políticos com os eleitores. Dos eleitores com os políticos antes da eleição, dos políticos com os eleitores após. Então repare que aconteça o que acontecer, quando você decide entrar na política, vai dar tudo errado. Parece que vai dar tudo certo, parece que é um mar de rosas. Mas eu que trabalho com isso desde 1989, percebo que alguns políticos se arrependem rápido da atividade e às vezes nem conseguem mais sair. Caso clássico. Primeiro cidadão que eu assessorei como media training, como especialista em comunicação, foi um cara que não sabia fazer discurso. E eu disse para ele, faça um discurso suave, busque elogiar os seus adversários e seja um ponto fora da curva desse rame-rame da política. Procure falar sobre o que as pessoas querem ouvir, sobre os seus reais interesses. Fale sobre suas dores e como você pretende curá-las. Seja simpático e faça um discurso direcionado para cada grupo específico do eleitorado. Se organize, faça uma estratégia de marketing agressiva e chegue na frente. Prepare-se, leia, instrua-se, porque a política parece uma atividade fácil para quem não a pratica. Para quem a pratica, talvez seja a mais difícil de todas. E eu, como consultor na área de comunicação política, meu trabalho é destravar aquilo que está travado. Eu sou Arquimedes de Castro e até a próxima.